Olá a todos, eu sou a Margarida e hoje trago-vos mais uma formação, desta vez sobre as aplicações móveis do Nutrium. Para esta formação decidi dividi-la em 3 partes. Em primeiro lugar vamos analisar a aplicação do cliente e ver como é que ela fica antes de uma primeira consulta, ou seja, para os profissionais que gostam de dar acesso antes de uma primeira consulta. Vamos também ver a diferença na aplicação para os profissionais que dão acesso durante ou após a primeira consulta, as diferenças na aplicação para profissionais que têm o plano acompanhamento e para profissionais que têm o planos alimentares e por fim vamos também ver a aplicação para o profissional. Por isso fiquem por aí, há muita coisa para ver. Ora então, como podem ver, as coisas vão ser um bocadinho diferentes. Eu estou a partilhar convosco 2 ecrãs. No ecrã à direita temos, obviamente, a visão do profissional, o próprio software, enquanto que à esquerda temos um telemóvel, onde eu vou partilhar depois a aplicação como se eu fosse o cliente. A primeira coisa que eu vou começar então por fazer vai ser registar um cliente fictício, apenas para que possamos ver como é que eu posso dar o acesso à aplicação, que também já foi falado numa demonstração anterior, mas como eu posso dar o acesso à aplicação e como é que o meu cliente pode registar informações e aceder à aplicação ainda antes de uma primeira consulta. Por isso, eu vou então aqui preencher algumas informações aleatórias. Vamos supor que este é o nome do nosso cliente. Claro que aqui eu tenho que preencher estes dados obrigatoriamente. Pronto. E neste caso vai ser isto que eu vou fazer. Se eu tivesse já o e-mail do cliente, eu também poderia enviar já aqui o questionário da anamnese, se faz sentido para as minhas consultas, e dando acesso à app, o cliente também recebe lá e no seu e-mail este questionário. Então eu vou aqui registar. Então, se eu for aqui a clientes, eu já consigo ver este cliente que acabamos de registar. Eu posso clicar e muito rapidamente então no perfil dele eu consigo ver que, claro, não tenho nenhumas informações. Eu acabei de registrar o meu cliente, por isso faz todo o sentido que esteja tudo a zeros, na verdade. Plano alimentar, para que vocês possam ver, aparece assim. E o que é que eu vou fazer agora? Vamos supor que para o tipo de consultas que eu dou faz sentido, ou é algo que eu gosto de fazer, dar o acesso à aplicação ao meu cliente antes da consulta e depois digo, olha, gostava que até à nossa consulta tu fosses registando o teu diário alimentar, fosses registando se bebes água ou não. Claro que isto aqui faz mais sentido para profissionais que tenham o plano acompanhamento, porque aqui a principal vantagem é o diário alimentar, ou seja, não tendo este plano, poderá fazer então mais sentido dar o acesso só durante a primeira consulta ou após. Neste caso, eu não tenho então informações do cliente. Eu vou-lhe dizer depois como é que ele pode instalar a aplicação. Claro que se ele estivesse aqui comigo ao meu lado, seria muito mais fácil. Eu mostrava como é que ele podia fazer e depois ia preenchendo aqui as informações. Neste caso, ele, vamos supor que está em casa. Eu já lhe disse, olha, vais ter que instalar a aplicação do Nutrium e depois eu vou-te enviar por e-mail as credenciais para acederes. Já sabemos aqui que temos 3 formas de dar acesso à aplicação. Podemos fazê-lo por SMS, por e-mail ou gerando uma palavra-passe. Para efeitos da demonstração, eu vou sempre gerar uma palavra-passe, que é para vocês verem também como funciona, mas pessoalmente a forma que eu costumo mais sugerir é enviar os acessos por SMS, ou seja, a partir do momento em que sabem o contacto do vosso cliente, deixam aqui direitinho e depois enviar instruções de acesso por SMS. Claro que agora aparece aqui um cinzento claro porque não temos nenhum número registado. A mesma coisa por e-mail, porque este e-mail que é gerado pelo Nutrium não existe. Por isso é que eu gosto da funcionalidade de gerar palavra-passe, porque clientes mais velhos, clientes que não tenham um e-mail pessoal ou que não pretendam dar o e-mail pessoal, o Nutrium gera um e-mail para eles. Depois clicamos aqui em gerar palavra-passe e eles a única coisa que têm de fazer é aceder à aplicação com estas informações. Se eu quisesse enviar por e-mail, funciona como com SMS, ou seja, eu venho aqui, eu não clico em gerar palavra-passe, porque são formas diferentes, e depois clico em enviar por e-mail. A principal diferença, tal como eu já referi algumas vezes, entre o SMS e o e-mail, é que com o SMS os clientes recebem um link, a única coisa que eles têm de fazer, mesmo que ainda nem sequer tenham a aplicação instalada, é clicar nesse link, a aplicação instala-se e eles automaticamente são encaminhados para a sua conta. Enquanto que por e-mail eles ainda têm que criar uma palavra-passe antes de poderem aceder. Por isso, estando em Portugal e o seu cliente também, esta funcionalidade está disponível e é sempre a que eu acabo por sugerir. Em segundo lugar, eu acabo por sugerir sempre gerar a palavra-passe. Pessoalmente, eu acho que aqui a do e-mail às vezes causa mais confusão às pessoas, por isso estas são as que eu prefiro. Então,
Vamos supor até que o cliente pode estar aqui comigo ou está em casa e eu já tenho as credenciais preparadas para ele aceder. E o que é que vamos fazer agora? Vamos pedir que ele instale a aplicação, se é que ainda não o fez, e para isso nada de difícil. Neste caso eu obviamente já tenho a aplicação do Nutrium instalada, mas se não tivesse, eu apenas tinha que aceder à Play Store do meu telemóvel ou à App Store se for um iOS. Procuro, neste caso eu clico aqui onde diz Google Play, que é aqui o campo da pesquisa, procuro por Nutrium. Aparece-me, no meu caso aparece então preparada para abrir, porque ela já está instalada aqui no meu telemóvel, mas no caso de um cliente que não tenha esta aplicação instalada, vai-lhe aparecer instalar. E ele clica e é então instalada a aplicação no telemóvel e aparece este primeiro ecrã, que é para o cliente poder então preencher o e-mail e a palavra passe, neste caso, que o software gerou. Por isso, eu vou aqui copiar. Já vimos que não temos nada na conta deste cliente e vamos ver agora como é que aparece do lado da aplicação. Eu vou só calar-me um bocadinho, que é para prestar atenção aqui e garantir que preenche tudo direitinho. Só para confirmar esta parte, é .com, ok. Ou seja, o e-mail já foi aceito, aparece a verde. E vamos agora pôr então a palavra passe. Eu vou pôr assim, que é para garantir que não há erros. Principalmente quando envolve caracteres, mas isto, claro, são por questões de segurança. Pronto, está perfeito. A partir do momento em que o cliente preenche, ele tem que clicar em aceito os termos e condições, ok? E depois em entrar. Tenho aqui um erro no e-mail, mas já está. E então clicamos em entrar. Ele carrega e como podem ver então, isto é o que aparece na aplicação. Eu vou desligar aqui, vou chegar-me aqui para o lado. Isto é o que aparece na aplicação quando o cliente acede pela primeira vez antes da primeira consulta, ou seja, não há praticamente informação nenhuma. Não há plano alimentar, não há recomendações. Isto é o que aparece, como podem ver. Ele pode clicar aqui no diário, porque isto foi o que eu lhe sugeri, ou seja, isto de facto são coisas que ele pode registar antes de uma primeira consulta. E vamos supor que eu disse ao meu cliente, olha, gostava que até à tua primeira consulta tu fosses registando o diário alimentar, fosses registando a tua ingestão de água, se faz atividade física, são informações que me dão jeito e depois também temos mais tempo para nos conhecermos um bocadinho melhor durante a primeira consulta. Então, vamos supor que eu sou cliente, não é? Eu tenho aqui, eu posso decidir se quero ou não ter as notificações para a água ativas, neste caso eu tenho que sim. Posso já começar por introduzir aqui uma opção de água. Como podem ver, uma vez que eu, enquanto profissional, não criei qualquer tipo de objetivo de água, ou seja, não temos aqui nenhum objetivo, na aplicação já está a assumir que o cliente já atingiu aqui um objetivo que não existe. Obviamente, se aparecesse, por exemplo, 3 litros, ela aqui ia aparecer apenas 200 ml de 3 litros. Neste caso, como não há objetivo, é assim que aparece. E agora eu vou aqui muito rapidamente para a secção de acompanhamento para irmos ao mesmo tempo vendo como estas informações também vão aparecendo aqui no lado profissional. Ou seja, ainda que não tenhamos nada feito para o nosso cliente, nós já temos aqui, por exemplo, a indicação de água. 10% do objetivo, que aqui seria o comum ou o recomendado. Conseguimos ver que o cliente já acedeu à aplicação pela primeira vez e que já registrou aqui 200 ml de água. Agora, se eu quiser, por exemplo, registar o diário alimentar, eu posso ou clicar aqui onde diz ir para o diário alimentar, ou então no menu lateral, como mostrei há pouquinho. Eu clico, obviamente não existe nada. Vamos supor então que eu, como cliente, vou aqui registar algumas informações para o pequeno almoço, por exemplo. Ou seja, como podem ver, acaba por ser bastante simples. Eu guardo e agora posso adicionar a minha refeição de pequeno almoço. Por exemplo, uma fatia. Posso adicionar também. Tudo o que vai aparecer aqui ao vosso cliente estará em conformidade com as bases de dados que vocês têm configuradas e também com os alimentos que foram criando ao longo do tempo. Posso fazer aqui alguma alteração se quiser. E já tem aqui alguma informação. Se quiser, posso adicionar uma fotografia, posso adicionar um comentário.
Guardo. E aqui pronto, aqui está, temos então a primeira refeição no diário alimentar feita. Obviamente aqui no software não atualizou nada porque neste momento a gravação está focada na aplicação, mas daqui a um bocado eu vou atualizar e vamos ver então já estas informações, na verdade elas aparecem em tempo real. Vou só adicionar aqui mais uma, por exemplo, um lanche da manhã. Vou pôr aqui uma laranja. Claro que depois, a partir do momento em que eu já tenho selecionado laranja, já me vai aparecer até como primeira opção ou como das opções principais, porque já é um alimento que eu vou usando. Neste caso vou para a média, que é o que eu tenho aqui. Eu posso tirar uma fotografia se quiser, e eu vou tirar, porque eu tenho uma laranja à minha beira. Neste caso eu posso ou ir para a galeria do meu telemóvel, se fosse, por exemplo, se estivesse num restaurante, mas não preenchi hoje o diário. Não preenchi ontem, vamos supor, ontem fui jantar a um restaurante, tirei uma foto, mas esqueci-me de preencher o diário. Posso, sem problema algum, hoje fazer essa alteração, essa atualização. Neste caso, eu vou tirar a foto agora. Temos aqui a laranja, como podemos ver, aceito. A laranja já está aqui na foto. E agora posso pôr algum comentário que eu queira passar ao meu nutricionista. Por exemplo, guardo, e aqui temos então mais uma informação registada. E agora eu posso também clicar aqui para registar atividade física. Neste caso, eu posso ou fazê-lo manualmente, clicando onde diz registar treino ou aqui em ver todas as estatísticas de atividade física, ou então eu posso fazê-lo de forma automática, mas para isso eu preciso ter o apoio de apps adicionais. Se o telemóvel do seu cliente for Android, o cliente terá de instalar a aplicação Google Fit. A partir desse momento, ele tem que sincronizar essa aplicação com a app do Nutrium, e nós temos alguns artigos que mostram como fazer. E depois a informação que fica registada no Google Fit, na aplicação Google Fit, automaticamente é encaminhada para a app do Nutrium e a informação da atividade física fica direitinha. E o profissional também consegue ver. A mesma coisa para clientes que tenham iOS, iPhone, mas neste caso a aplicação é Apple Health ou Apple Saúde. Neste caso, como eu não vou querer fazer aqui a integração, mas se eu quisesse eu tinha apenas que clicar aqui onde diz Off ou então Conectar App. E depois o software pede-me para escolher uma conta, eu clico, tenho que dar permissão e é algo muito rápido. Mas isto só depois de eu já ter uma das aplicações instaladas, no meu caso teria de ser a Google Fit, porque o meu telemóvel é Android. Como aqui não vou fazer essa integração, eu vou registar manualmente, que também posso sem qualquer problema. Para isso eu clico aqui, no mais, e então vou procurar a atividade que eu fiz. Por exemplo, então aqui uma caminhada, posso selecionar, posso pôr tempo, vou até pensar na que fiz ontem. Guardo e já está. Aqui temos já uma atividade física registada. Posso andar aqui nas setinhas e registar atividades anteriores. A mesma coisa com o diário alimentar. Se eu clicar, eu posso registar então. Ontem que fui ao restaurante e esqueci-me de registar, eu posso clicar aqui e então procuro jantar. Adiciono jantar, melhor dizendo. E agora posso então escrever aqui o que quiser. Ou o que jantei, neste caso, não tenho efetivamente nenhuma foto, mas posso adicionar assim algo muito rápido. Até vou usar este, por exemplo, como podem ver, depois o cliente também pode fazer aqui algumas alterações, se quiser, e depois vou remover este alimento. Não comi, guardo. E aqui está, também já temos o jantar de ontem registado no nosso diário alimentar. E basicamente é isto que o cliente pode fazer na aplicação antes da primeira consulta. Agora vamos olhar aqui para o lado do profissional, e eu vou desviar outra vez. Eu vou atualizar a página e vamos ver já então estas informações a aparecerem no perfil do cliente na secção acompanhamento. Ou seja, já temos então aqui, claro que vamos ter dados insuficientes porque não temos nada sugerido para o cliente, mas já conseguimos ver aqui
a atividade física que o cliente fez, a água e logo a análise dos macro e dos micronutrientes do que o cliente registou. Depois, se eu descer, também consigo ver com mais detalhe estas informações, a fotografia, a nota que o cliente me deixou. Até posso filtrar aqui, se quiser, por exemplo, por diário alimentar apenas, e assim só consigo ver o diário alimentar. E isto, como é óbvio, funciona também para as pessoas esta parte que eu estou a mostrar agora funciona exatamente da mesma forma para os profissionais que dão acesso apenas depois da primeira consulta ou durante a primeira consulta. Ou seja, só estava a mostrar aqui, mesmo na aplicação, as principais diferenças, porque a parte do software funciona exatamente da mesma forma. Agora, por exemplo, eu até posso gostar da refeição do meu cliente, vamos supor, eu ponho aqui um gosto, e se vocês atentarem a esta parte de cima aqui do telemóvel, vai aparecer a notificaçãozinha a indicar então que o profissional gostou da refeição. Eu clico aqui e, como podem ver, é automático, bom trabalho, se a jantar recebeu um gosto. Ou seja, isto também dá sempre algum ânimo às pessoas que estão do outro lado a fazer estes registros, mas é sempre, deixa sempre aqui, como podem ver, depois aparece também aqui o gosto. E basicamente então é isto que os clientes podem fazer. Neste caso, ele também poderia registar o peso se eu quisesse. É algo que é possível fazer antes da primeira consulta. E também criar uma lista de compras, mas neste caso não há um plano alimentar, por isso será mesmo uma lista mais manual e à base do que o cliente possa então querer fazer. Depois outras coisas que eu também aproveito e mostro aqui, que funcionam exatamente da mesma forma para o plano do nutricionista, seja acompanhamento, seja planos alimentares, e para os nutricionistas que dão o acesso mais tarde à aplicação, são, claro, as configurações da aplicação. Clicando aqui, o seu cliente vai poder então definir as notificações que pretende receber, por exemplo, de refeição, de água, de mensagens recebidas pelo nutricionista. Pode alterar aqui, se quiser, alguma informação em termos de unidades de comprimento, de massa. Isto é tudo possível alterar e configurar à medida do cliente. Ele também pode ver as minhas informações enquanto profissional e pode também enviar uma mensagem, mas isto porque eu também tenho essa funcionalidade ativa. Se eu não tivesse, ele não o poderia fazer. Mas eu vou até aqui enviar uma mensagem. Posso pôr, por exemplo, assim. Um smilezinho. E aqui está, uma mensagem enviada para o nutricionista pelo paciente. E eu agora, enquanto nutricionista, posso atualizar aqui. E se for as mensagens, ou até mesmo estando aqui dentro do acompanhamento, eu já consigo ver que o meu cliente me enviou uma mensagem que está aqui para eu responder. Eu posso fazê-lo diretamente desta parte e será encaminhada para as mensagens aqui no menu lateral. Aqui está. E agora, atentem que aqui na aplicação também podem ver que é algo instantâneo. Se quisesse, eu também poderia adicionar algum documento e, como podem ver, já está ali recebida a mensagem por parte do profissional. Agora, isto também podem ver aqui então todas estas informações, e isto é comum então para todos os clientes. Agora o que eu vou fazer, e até aparece aqui depois algo que podem notificar os clientes, sempre tiverem uma mensagem, tem um envelopezinho com a resposta do profissional. Podem enviar fotos também por aqui. Agora o que eu vou fazer vai ser então fechar este perfil e vou criar um novo cliente, desta vez um cliente a quem vou dar o acesso durante a primeira consulta, mas já vou ter um plano criado, todas essas informações direitinhas e, claro, vamos ver então já aqui uma diferença. Então eu clico em terminar sessão, já está, vou pôr agora aqui um bocadinho de lado. Vou voltar para clientes e vou registrar um novo cliente. Já não sei bem qual é que era o nome do outro cliente, mas são coisas que também não têm aqui muita interferência. Vou então aqui registar.
Ok? E agora vou então aceder ao perfil deste cliente, então não está muito diferente. Aceder ao perfil, claro que não temos nada, vou agendar a consulta e vamos supor que a consulta será aqui amanhã, para as 9. E esta já será uma das principais diferenças na aplicação. Neste momento estamos a ver para profissionais que tenham o plano acompanhamento, ou seja, eu vou marcar aí a consulta como não confirmada e depois vamos ver que é possível na aplicação móvel o cliente confirmar a consulta. Sugestão que eu dou sempre, também sincronizar com o Google Calendar, neste caso não estou a fazer porque isto é uma conta teste, mas é sempre uma sugestão que eu dou, porque assim também garantem que os vossos clientes, para além de receberem a notificação na aplicação, e isto pode ser interessante também para os clientes com planos alimentares, como essa funcionalidade não existe no vosso plano, clicando em sincronizar com o Google Calendar, os clientes vão sempre receber um e-mail enviado pelo Google com o lembrete da consulta. Então está aqui tudo direitinho, vou guardar e fechar. Pronto, neste caso aqui já seria uma segunda consulta que nós acabámos de agendar, porque o que estamos a fazer agora é a fazer de conta, entre aspas, que o cliente está connosco no momento. Podemos ver mais uma vez então que o cliente não acedeu à aplicação. A partir do momento em que aceder, esta mensagem desaparece e aparece então uma mensagem como aquela que vimos há pouquinho, a dizer o cliente acedeu pela primeira vez em qualquer coisa. Então eu vou aqui muito rapidamente ao plano alimentar. Eu vou até importar um plano dos que nós temos preparados. Por exemplo, algo bastante simples. Ok, assim, guardado. Ok, já temos então aqui o plano no perfil do nosso cliente. Eu vou até adicionar uma receita, que é para vermos também como é que elas aparecem na aplicação. Vou pôr aqui o pequeno almoço. Ok, já temos a receita aqui. Claro que para o profissional não aparece muito diferente, mas sabemos que depois, imprimindo ou guardando em PDF, já aparecem então as informações todas direitinhas da receita e a mesma coisa acontece na aplicação. Agora, já temos então aqui este plano delineado. Perfeito, já adicionamos uma receita. Vamos criar também algumas recomendações agora. Por exemplo, atividade física. Eu vou pôr então corrida, a ver se agora consigo. Peço desculpa. Ora, aqui está. Vamos pôr, por exemplo, 45 minutos, 3 vezes por semana. Adicionar. Claro que este é um campo que não é de escrita livre, ou seja, foi mesmo aqui, é um campo cujas atividades foram importadas do compêndio de atividade física. No entanto, o nosso objetivo é sempre ir atualizando este compêndio, este campo. E claro que isto aqui é uma mera sugestão para o cliente, ele vai ter esta atividade em primeiro lugar, mas ele pode registar qualquer outra para além desta, ou até esta e outras. Vamos importar aqui um modelo de alimentos a evitar. Eu posso importar de outros clientes ou deste cliente, ou do sistema, peço desculpa. Vou pôr este. Posso fazer aqui as alterações que quiser, posso adicionar informações. Vamos dar aqui uma sugestão de água. As notificações depois vão então ser recebidas em conformidade com o nosso objetivo, com o objetivo que delinearmos. E aqui algumas informações adicionais que eu também posso importar. Por exemplo, acaba por ser um bocadinho do mesmo, mas eu vou importar. Aqui está. E temos então já aqui toda esta parte preparada também. Vou voltar ao plano apenas para deixar uma nota, ou seja, como é uma funcionalidade que não existia assim há tanto tempo, e até pode ser interessante, por exemplo, para aqueles que gostariam de sugerir refeições alternativas, como neste momento não temos propriamente essa funcionalidade, podem sempre registar essas informações em nota. Vou pôr aqui algo assim bastante aleatório. E já está, temos aqui tudo preparado para o nosso cliente, estamos com ele, estamos preparados para lhe dar o acesso à aplicação. Podemos, mais uma vez, seguir então aquelas 3 alternativas que eu disse. Eu vou seguir os passos que segui há pouquinho. E vou ter que me chegar mais uma vez muito perto do ecrã para garantir que não perco nada. Ok, alguma coisa aqui. Já fiz aqui alguma coisa. Esse é ponto, exatamente.
E a palavra passe então, garantir que os caracteres estão direitinhos. Agora vamos então confirmar. Aceito os termos e clico então para entrar. E claro que agora já vou ter então aqui algumas diferenças na aplicação. Como podem ver, a primeira coisa então que aparece é que a indicação da próxima consulta, neste caso da segunda consulta que eu teria com este cliente, que me dá então a possibilidade ou de aceitar ou de gerir, seja, por exemplo, cancelando a consulta e depois enviando uma mensagem ao nutricionista para agendarmos para outra data. Isto não é possível para os profissionais que têm a versão planos alimentares, eles apenas conseguem ver esta indicação, não conseguem confirmar as consultas. Conseguimos já ver então aqui o diário alimentar com base no plano, como podem ver aqui. A próxima refeição seria o lanche da tarde, por isso ela aparece-me aqui direitinha. O pequeno almoço, que foi aquela onde nós adicionámos a receita e também as notas, como podem ver, é assim que aparece. Ou seja, eu consigo ver o pequeno almoço que o meu profissional sugeriu. A negrito aparece a receita do meu profissional e também as notas. Eu posso ver a informação nutricional porque o meu profissional tem isso disponível para mim, mas eu poderia não ver essa informação, que também é algo que só está disponível para o plano de acompanhamento. E se eu clicar, eu posso ir então ver a informação da minha receita, assim como o método de preparação. Voltando aqui, as notas e depois, para verem então aqui a diferença, que não tem notas e tem notas, eu volto então à página inicial, vou começar por aceitar, por exemplo, ou até cancelar a consulta e já está, depois a notificação desaparece. Vou, entretanto, aqui do lado do profissional para a secção acompanhamento, porque agora vou começar a deixar então informações. Como podem ver, o que nos aparece logo aqui, porque para já também foi a única coisa que nós fizemos, foi então que o nosso cliente já acedeu e que cancelou a consulta. Então o que eu poderia fazer agora era muito rapidamente enviar-lhe uma mensagem, ou então aguardar que o cliente me dissesse alguma coisa, mas neste caso provavelmente iria eu enviar-lhe a mensagem. Ora então, temos aqui o pequeno almoço. Eu vou dizer que comi, por exemplo, o lanche da manhã. Eu posso clicar em registar para ver o que é que era esse lanche. Posso indicar se fiz alguma alteração, mais uma vez clicando nos 3 pontinhos. E eu vou, por exemplo, clicar só na laranja, vou pôr que não comi a laranja, mas comi as tostas, e agora a maçã, peço desculpa, e agora vou adicionar a laranja que há pouquinho adicionamos. Só mesmo para vermos que é possível fazer estas alterações todas, seja apenas de um alimento, seja da refeição no total. Claro que quanto mais informação o nosso cliente depois registar na aplicação, mais informação nós também teremos do nosso lado. Ora, aqui está, ela ficou um bocadinho tremida, eu poderia cortar ou não. Vou pôr, por exemplo, não tinha maçãs em casa. E guardo. E já está. Posso dizer que não almocei, clico em saltei, por exemplo, e estas são então as refeições que nós tivemos para já. Posso registar a quantidade aqui, se já bebi água hoje ou não. Verdadeiramente eu hoje já bebi 1 litro de água, por isso eu posso, se quiser, ou preencher aqui, ou clico em outro e ponho algo de forma manual. Vou pôr até mais um bocadinho, vou ter, por exemplo, assim. Posso alterar a hora se quiser. Como podem ver, depois fica aqui à mercê do cliente, como quer registar. E aqui já temos então a diferença do que não tínhamos quando demos o acesso antes da consulta, que é, já conseguimos ver o limite, a sugestão do profissional de 2,5 litros. E neste caso já estamos aqui então a caminho para cumprir o nosso objetivo diário. E a questão da atividade física funciona exatamente da mesma forma. Como podem ver, acesso rápido é a sugestão do nosso nutricionista, mas eu posso ter feito outra coisa. Ou então, eu posso mesmo ter feito isto, até vou pôr que fiz isto ontem, por exemplo. Por exemplo, assim. E já temos aqui uma atividade registada, aparece logo aqui, então, quarta-feira com o fogo, quer dizer que fizemos então essa atividade. E posso registrar hoje uma nova. Por exemplo...
E aqui está. Isto, claro, se eu for fazendo isto manualmente. Cliquem em ver atividade física, consigo então ver depois as atividades ao longo da semana. Aqui já conseguimos ver, como vimos há pouquinho, o plano. Em recomendações também já conseguimos ver as recomendações do nosso nutricionista em termos de alimentos a evitar e outras recomendações. E se eu vier aqui ao lado, vou ter, como podem ver, exatamente as mesmas coisas que tínhamos antes da primeira consulta, que também já vamos ver aqui algumas funcionalidades adicionais. E, entretanto, eu vou atualizar aqui a secção de follow-up, de acompanhamento, no lado do nutricionista. Conseguimos então já ver aqui algumas informações registadas, a água, a análise global. E depois, mais uma vez, podemos filtrar então pelo que quisermos. Neste caso, vamos expor, por exemplo, então aqui consultas. Já consigo ver as informações que o cliente cancelou a consulta. Atividade física, consigo ver o que o cliente andou a fazer em termos de atividade física. Posso gostar, o coraçãozinho aparece ali do outro lado. Diário alimentar, aqui está tudo direitinho. Conseguimos ver, por exemplo, as alterações que eu fiz. Eu não comia maçã, comia laranja. E a minha nota. Aqui não fiz o pequeno almoço. E aqui em baixo cumpri o pequeno almoço. Pronto. Como podem ver, então, estas informações são praticamente em tempo real. O que eu vos quero mostrar então agora aqui, mais uma vez no lado da aplicação, é os registros de água, que vimos também há pouquinho, mas também podem ser feitos por este menu lateral. A atividade física também. As medições, se eu quiser, eu venho então aqui a medições. Claro que nós não temos nada preenchido, mas vamos supor, por exemplo, que eu até sei as medições do meu cliente e vou aqui registrar alguma coisa. Eu registro. Vamos ver alguma coisa assim. Claro que aqui não me vai aparecer nada, mas eu vou clicar em sincronizar tudo, que é sempre uma boa forma, caso, por exemplo, em algum momento os vossos clientes, vocês digam, olha, atualizei o teu plano, e o cliente diga, mas eu não consigo ver essas atualizações. Eles podem sempre clicar aqui em sincronizar tudo e depois ver então já tudo direitinho do lado deles. Como podem ver, também já aparece aqui ao cliente o que o nutricionista acabou de registar. Se clicar em peso, o próprio cliente pode registar uma medição ele mesmo. Eu clico aqui. E aqui está. E agora vou atualizar mais uma vez como profissional. E vamos conseguir ver aqui na secção de peso que temos então o registro feito pelo cliente e por mim. Estão aqui os dois. Ao longo do tempo, o cliente também vai conseguindo ver aqui o progresso, claro que não de uma forma tão específica como o nutricionista consegue. Depois temos a possibilidade então de fazer uma lista de compras. Para a lista de compras, os clientes podem fazer de duas formas, podem fazer uma lista de forma automática ou uma lista manual. Neste momento, os profissionais não têm acesso, porque para além de os alimentos que estão no plano, os clientes também podem adicionar outros alimentos, outros produtos à lista, por exemplo, a comida para o gato, fraldas para o bebê, que efetivamente são aqui parte de vida privada, ao qual o nutricionista não terá acesso. Para criar a lista de compras, clicar no mais e depois então, lista automática, podem selecionar o número de semanas e depois o software, a app vai fazer então os cálculos para que os alimentos estejam em conformidade com o número de semanas selecionado, ou lista manual. E aqui está, à medida que eu for fazendo, ou já sei o que tenho em casa, vou tirando. Ou até mesmo quando estou no supermercado, à medida que vou comprando as coisas, posso tirar alimentos. E posso duplicar a lista, editar, remover a lista. A partir do momento em que ela depois fica assim, posso eliminar eventualmente, quando o meu plano mudar, se quiser. Por fim, mais uma vez, as informações do profissional. Posso enviar mensagens. Funciona exatamente da mesma forma. E posso clicar então em sincronizar tudo. Aqui também tem a secção das receitas, porque neste caso existem então receitas adicionadas ao plano. Aparece-me logo como aparece quando estávamos a ver há pouquinho, quando acessemos à aplicação pela primeira vez.
E também, claro, sempre que for agendada uma consulta ou sempre que o cliente, que o profissional atualizar o plano alimentar, o cliente também recebe uma mensagem automática, que é o caso aqui. Depois também temos este mais aqui no meio, que nos permite então, que permite ao cliente então registar o peso se a funcionalidade estiver disponível, atividade física, enviar uma nova mensagem ou o registro de água. Isto, claro, apenas se as funcionalidades estiverem disponíveis. Aqui também já vimos. Agora vamos ver como é que a aplicação aparece para clientes cujos profissionais têm a versão planos alimentares. Praticamente igual, vão notar algumas diferenças, em particular no diário alimentar, na confirmação de consultas e também no registro de medições. Temos aqui esta cliente que tem uma consulta agendada, mas não confirmada. Eu vou aceder ao perfil dela e vamos entrar na conta dela. Está aqui o e-mail, vou gerar uma palavra-passe. Aqui está. Mais uma vez. Ok, clicar para entrar. Na verdade aqui, olhar para o software agora não será tão interessante. Como podem ver então, começamos logo com a parte da próxima consulta, que aparece aqui como pendente, mas que a nossa cliente não tem forma de confirmar. Ela apenas pode enviar uma mensagem à nutricionista se quiser, a dizer que não pode ir ou que aceita ir amanhã. Aparece na mesma aqui a questão da água. Neste caso, esta cliente, por exemplo, até alterou aqui as unidades de medida para a água. Se voltarmos aqui, tal como eu disse há pouquinho, isto é possível de fazer. Como podem ver, que seria aqui. Ora, aqui está. Já aparece assim. De resto, funciona aqui praticamente igual. Se eu clicar no mais, consigo então enviar a mensagem, adicionar registro de água e registrar atividade física. Consigo ver na mesma o meu plano. Neste caso, ele também tem, por exemplo, uma receita. Consigo ver recomendações. E aqui de lado consigo ver as medições, mas clicando no peso não consigo registar. Só consigo mesmo ver. Lista de compras funciona da mesma forma, receitas funciona da mesma forma. Tudo o resto basicamente funciona da mesma forma. Estas são mesmo as principais diferenças. Neste caso, eu vou do lado aqui do profissional, vou confirmar a consulta. Ou até mesmo, aliás, vou clicar aqui deste lado, remarcar. E se formos aqui às mensagens, por exemplo, então, como vocês viram, aquela mensagem foi praticamente automática e então já recebemos aqui a mensagem da nossa cliente a pedir para alterarmos a data e agora era gerir da melhor forma. Agora, vamos passar para a aplicação do profissional. Neste caso, eu vou então aqui fazer logout, terminar a sessão e vou entrar com as credenciais do profissional que eu tenho escritas aqui de lado. Vou então preenchendo. Eu peço desculpa, eu não estou muito habituada a este teclado. Aqui está mal. Pronto, e aqui podemos ver então a aplicação do profissional, como podem ver, ainda com o design anterior da app do Nutrium. E muitos profissionais perguntam-me, muitos profissionais nem sequer sabem que esta aplicação existe e eu digo já que efetivamente é uma mais-valia. Por exemplo, suponham que vão a um congresso e que, claro, não vão andar com o computador atrás, mas que querem manter o contacto dos clientes para perguntar se está tudo bem e até mesmo para estar disponíveis para esclarecer alguma questão. A aplicação será uma ótima forma de o fazerem sem terem de partilhar, por exemplo, dados pessoais como o WhatsApp ou o contacto pessoal. Com a aplicação do Nutrium, conseguem falar com o cliente, como podem ver, da mesma forma que eu recebi a mensagem da minha cliente para alterar a data no software, eu também a recebi
na aplicação. E eu podia responder diretamente por aqui se quisesse, ou seja, logo uma mais-valia podermos trocar mensagens com o cliente diretamente pela aplicação do Nutrium para Profissional. Também consigo ver as arquivadas. Depois consigo ver aqui os meus clientes e as informações dos mesmos. E até as mensagens trocadas com os mesmos. E depois também aqui o histórico de consultas. Como podem ver. E na verdade pode não parecer muito interessante para vocês esta aplicação. Pessoalmente eu creio que é uma boa forma de conseguirem separar a vossa vida pessoal da vossa vida profissional. Por isso, o nosso objetivo, como é óbvio, é continuar a melhorar esta aplicação. Por isso, qualquer também sugestão que tenham, também estejam à vontade para partilhar connosco. Isto conclui então a nossa formação sobre as aplicações móveis do Nutrium. Espero que tenha sido interessante e que tenham conseguido aprender algumas coisinhas novas sobre a aplicação que vocês oferecem aos vossos clientes. Tenham um plano acompanhamento ou a versão planos alimentares. Esta aplicação está incluída em qualquer dos planos, por isso é sempre uma mais-valia, tanto para si como profissional, como para o seu cliente se sentir mais acompanhado e ter o plano alimentar à mão, ou seja, sem ter que andar com papel atrás ou sem ter que estar sempre a ir ao e-mail. É uma ótima forma de manter o contacto com os seus clientes e também de conseguir agilizar um bocadinho. Se tem que ir a um congresso, claro que não vai ter o computador consigo ou não vai ter o iPad consigo, ao menos tem o telemóvel e consegue então ir trocando algumas mensagens caso seja necessário, também para estar a par de tudo. Tal como estava a indicar, de todo modo, o nosso objetivo é sempre continuar a melhorar as aplicações, por isso sugestões ou dúvidas que possam continuar a existir, que é totalmente normal, nunca hesitem em falar connosco, podem usar os comentários deste vídeo ou então falar connosco pelo e-mail ou pelo chat do software, porque nós estamos sempre à disposição para ajudar. Obrigada por terem juntado a mim.